Canal do professor Anatólio Arce. Vamos dar continuidade à nossa série de resolução de questões de história de vestibulares por assunto. Hoje nós vamos resolver questão relacionada ao assunto expansão marítima portuguesa, Europa, África e Brasil. Sem mais delongas, vamos com a questão 1, é da Cesgran Rio, e ela vai trazer o seguinte enunciado. O descobrimento do Brasil foi parte do plano imperial da coroa portuguesa no século XV, embora não houvesse interesse específico de expansão para o Ocidente. Beleza. Embora não houvesse interesse específico de expansão para o Ocidente, nós devemos escolher uma dessas alternativas como a correta. Então, o que o aluno ele tem que raciocinar? Ele tem que raciocinar que a questão está falando o seguinte, você vai ter que completar essa frase aqui, corretamente, obviamente. Embora não houvesse interesse específico de expansão para o Ocidente, a posse, letra A, a posse das terras do Atlântico Ocidental consolidava a hegemonia portuguesa nesse oceano. Essa alternativa, tomem cuidado com ela está equivocada porque não havia um interesse nesse momento histórico de que a coroa portuguesa consolidasse a sua hegemonia no Oceano Atlântico. O Oceano Atlântico era entendido pela coroa portuguesa como um instrumento para se atingir a Índia. Certo? Então você não pode falar que o descobrimento do Brasil, certo, ele é parte, ou seja, da posse de terras do Atlântico Ocidental consolidava a hegemonia portuguesa nesse oceano. Até porque a posse de terras no Atlântico, no Oceano Atlântico, ou o domínio dos mares, ou melhor dizendo, a posse de colônias no Oceano Atlântico, ali na costa da África, não significou que Portugal teve o domínio completo dos mares. Então é importante salientar isso daí. Vamos lá, alternativa B. A alternativa B vai completar a frase assim, embora não houvesse interesse específico de expansão para o Ocidente, o Brasil era uma alternativa mercantil ao comércio português do Oriente. Nesse momento histórico, o Brasil não era uma alternativa mercantil para o comércio do Ocidente, do Oriente. Portugal tinha apenas um interesse em específico, que era expandir os seus domínios rumo ao Oriente, porque a rota, certo, que tinha ali por onde hoje é o Oriente Médio, certo, aquela rota estava trancada pelos turcos otomanos e estava também sendo dominada pelos comerciantes italianos, certo? Então, em vista disso, Portugal buscou rotas alternativas pelo Oceano Atlântico. Certo? Portanto, a alternativa B também está errada. A alternativa C vai dizer o seguinte, embora não houvesse interesse específico de expansão para o Ocidente, o desvio da esquadra de Cabral seguia a mesma inspiração de Colombo para chegar às Índias. Essa alternativa ela está correta, só que vamos tomar um pouquinho de cuidado com ela. Essa alternativa ela está correta, entretanto, não se tem documentos históricos que comprovem que Cabral tinha como inspiração Colombo. Até porque o primeiro navegador que sustentou fortemente a ideia de que era possível chegar nas Índias Orientais, ou seja, era possível chegar pelo Oriente, indo rumo ao Ocidente. Para isso você tinha que acreditar que a Terra era redonda, foi Colombo, certo? E ele apresentou esse plano, ele chegou a apresentar esse plano de navegação à coroa portuguesa, que não aceitou. Posteriormente, a coroa espanhola deu aval ou financiou a expedição de Colombo. Então, essa alternativa ela pode ser considerada correta, embora ela não é 100% exata e 100% comprovada pelos documentos históricos. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos deixar a alternativa C em suspenso e nós vamos ver se as outras duas alternativas, a D e a E, podem ser consideradas alternativas corretas. Então, vamos ler aqui, sempre fazendo esse confronto. Embora não houvesse interesse específico de expansão para o Ocidente, a procura de terras no Ocidente
foi uma reação de Portugal ao Tratado de Tordesilhas que o afastava da América. Está totalmente errado. O Tratado de Tordesilhas, instituído lá em junho de 1494, com o beneplácito do Papa Alexandre VI, Rodrigo Borja, que era espanhol, por mais que ele tenha sido amplamente favorável aos interesses espanhóis, porque a Espanha ficou com uma grande faixa de terra na América, Portugal não se considerou, pelo Tratado de Tordesilhas, prejudicado, certo? Até porque as terras ali da África, da costa africana, que a Portugal queria garantir com o Tratado de Tordesilhas, ele conseguiu. O Tratado de Tordesilhas ele desagradou outros países, outras monarquias, que se consolidaram enquanto estados nacionais mais tarde. Eu estou me referindo à França. A França foi uma das grandes coroas naquela época que protestaram no tocante ao Tratado de Tordesilhas, que se desagradaram no tocante ao Tratado de Tordesilhas. Então, a alternativa D está incorreta. Vamos à alternativa E. Vai dizer o seguinte: embora não houvesse interesse específico de expansão para o Ocidente, essa descoberta foi um mero acaso, provocado pelas intempéries que desviaram a esquadra na rota da Índia. Tomem cuidado também com essa alternativa, porque durante muito tempo houve uma linha da historiografia que sustentou essa ideia. Mas essa ideia, hoje, ela já está totalmente desmentida. Por quê? Por uma questão cronológica. Cabral chega ao Brasil, segundo constam os documentos históricos do momento, em 22 de abril de 1500. Entretanto, 8 anos antes, ou seja, em junho de 1494, se estabelece o Tratado de Tordesilhas por meio da orientação de mapas que já sabiam desse território. Ou seja, Portugal tinha um conhecimento, ainda que não tão amplo, certo, dessas terras. Então não foi uma coincidência, um mero acaso Portugal chegar à América em abril de 1500. Certo? Portanto, tendo em vista que não tem nenhuma alternativa completamente correta, a que melhor se encaixa no tocante àquilo que foi averiguado pelos documentos históricos foi a alternativa C. Portanto, na questão 1, a alternativa correta é a letra C. Vamos agora à questão 2. A questão 2 vai trazer um texto de contextualização para nós. E ela vai dizer o seguinte, é da Universidade Federal de Minas Gerais. Leia o texto abaixo. Se o texto não estiver tão nítido, eu peço desculpa para vocês. As águas são muitas e infinitas, e em tal maneira a terra é grandiosa, que querendo aproveitá-la, tudo dará nela, por causa das águas que tem. Porém, o melhor fruto que dela se pode tirar, me parece que será salvar essa gente. E esta deve ser a principal semente que Vossa Alteza nela deve lançar, e que não houvesse mais que ter aqui, Vossa Alteza, esta pousada para a navegação. Isso bastava, mas ainda disposição para nela cumprir-se e fazer o que Vossa Alteza tanto deseja, a saber, o acrescentamento da nossa fé. Vamos lá, essa é a carta de Pero Vaz de Caminha, escrita provavelmente no dia 15 de maio de 1500. Vamos agora às alternativas. A questão vai pedir o seguinte: com base nesse trecho da carta de Caminha, preste bem atenção, alunos, que a questão está pedindo, com base nesse trecho da carta de Caminha, o descobrimento do Brasil pode ser relacionado, ou seja, ele não está pedindo para você relacionar o descobrimento do Brasil com o contexto amplo, econômico, político, social. Ele está pedindo para que você relacione o descobrimento do Brasil com base no conteúdo da carta de Caminha. Certo? Então, por que eu estou falando isso para vocês? Porque essa alternativa, essa questão, tem várias alternativas que estão corretas, mas apenas uma está concatenada com o que está falando a carta de Pero Vaz de Caminha.
certo? Portanto, vamos lá. Vamos ler a alternativa A. A alternativa A vai dizer o seguinte: a procura de produtos para o comércio no continente europeu. Aconteceu isso daí, as especiarias, sim. Portugal buscou especiarias no Brasil, certo? Buscou especiarias para o comércio, mas Pero Vaz de Caminha não está falando disso. O ideal da expansão religiosa do cristianismo, o que o Pero Vaz está falando? Está falando em fé, está falando em salvação. Portanto, ele está falando da questão religiosa. E qual era a religião de Portugal naquele momento histórico e do rei de Portugal? Era o cristianismo. Portugal era um dos estados mais cristãos daquele momento histórico, certo? Portanto, a letra B ela está correta. Vamos ler a demais para descartá-la, lembrando que nós não podemos agir intempestivamente e não ler todas as alternativas. É muito importante que o candidato sempre leia com atenção todas as alternativas, pois pode haver alguma casca de banana aí. Vamos lá. Alternativa C vai dizer o seguinte: a divisão do cristianismo pela reforma religiosa. Essa carta ela não é de 1500 e a cisma lá, a divisão religiosa, começa em 1517, quando Lutero prega as suas teses de Wittenberg. Então, nesse momento não havia divisão do cristianismo, não havia reforma, certo? Ela vai ocorrer 17 anos depois e na Europa, certo? A procura de um caminho marítimo para as Índias, realmente a expansão portuguesa foi orientada pela busca de um caminho marítimo para as Índias, mas esse não é o conteúdo da carta. O conteúdo da carta é um conteúdo relacionado à expansão religiosa do cristianismo, certo? Portanto, na questão 2, a alternativa correta é a letra B. Vamos à questão 3. A questão 3 vai trazer esse enunciado curto para a gente. Em 1550, segundo o pastor francês Jean Delery, em um único depósito havia 100 mil toras de pau-brasil. Beleza, ele deu essa informação. Sobre essa riqueza, nesse período da história, podemos afirmar. Sobre essa riqueza, qual riqueza, gente? Interpretação de texto, o pau-brasil, certo? Sabemos que o pau-brasil foi uma madeira de lei, certo? Extremamente explorada nos primeiros 100 anos de colonização, o que orientou a expansão portuguesa pelo território brasileiro foi a expansão do pau-brasil. E o extrativismo também das chamadas drogas do sertão, mas isso em menor medida. O interesse primordial era a exploração do pau-brasil. Certo? Vamos ler a alternativa A. A alternativa A vai dizer o seguinte: o extrativismo foi rigidamente controlado para evitar o esgotamento da madeira. Pessoal, o extrativismo ele foi feito de uma maneira extremamente desenfreada. Então, ele não foi rigidamente controlado, certo? Não está concatenado com o que diz a história, então você pode riscar a letra A. A letra B vai dizer o seguinte: provocou intenso povoamento e colonização, já que demandava muita mão de obra. Pessoal, o pau-brasil provocou um certo povoamento, uma certa colonização muito incipiente. A expansão do açúcar foi muito mais do que a exploração do pau-brasil. E não demandava muita mão de obra, sendo que a principal mão de obra utilizada na exploração do pau-brasil era a mão de obra que aqui estava, que é a mão de obra indígena, certo? Portanto, a letra B também está incorreta. Vamos à letra C. A letra C vai dizer o seguinte: explorado com mão de obra indígena através do escambo, gerou feitorias ao longo da costa. Seu intenso extrativismo levou ao esgotamento da madeira. Perfeito. Foi explorado de maneira extremamente desenfreada, certo? Isso levou ao esgotamento porque você não tinha plantação de pau-brasil, você só tinha a retirada do pau-brasil que aqui estava, que levou vamos se dizer que praticamente a extinção dessa madeira no litoral brasileiro, certo? E a exploração era feita por meio de mão de obra indígena. Portanto, a letra C está correta. Vamos ler a letra D e E para descartá-las, porque nós somos pessoas que lemos com atenção as questões. Vamos lá, a letra D vai dizer o seguinte: o litoral brasileiro não era ainda alvo de traficantes e corsários franceses
e de outras nacionalidades, já que a madeira não tinha valor comercial. Essa alternativa ela está incorreta porque no texto aqui em cima, vocês podem observar que está falando em 1500, segundo o pastor francês Jean Delery. Pessoal, 1500 foi o período, certo, da invasão francesa pelo Rio de Janeiro, né? Da invasão francesa no Rio de Janeiro, certo? Inclusive esse cidadão aqui, Jean Delery, fazia parte dessa presença francesa no Rio de Janeiro. Então, o litoral brasileiro era sim alvo de traficantes e corsários franceses e de outras nacionalidades, tá bom? E a madeira pau-brasil ela tinha um grande valor agregado, ou seja, essa alternativa ela está completamente equivocada. Vamos à alternativa E. A alternativa E vai dizer o seguinte: os choques violentos com as tribos foram inevitáveis, já que os portugueses arrendatários escravizavam as tribos litorâneas para a exploração do pau-brasil. A exploração do pau-brasil ela era feita muito mais, certo, pelo escambo do que pela escravização. Certo? Porque na lavoura que houve a escravização e na expansão bandeirante que houve a exploração, certo? E os portugueses não eram arrendatários, eles eram exploradores, tá bom? Eles não eram arrendatários, eles eram exploradores. Não havia aquela preocupação do sedentarismo, de tratamento da terra para a produção. Era apenas uma mera atividade extrativista, assim como o ouro, por exemplo, você só tirava e não construía nada. Portanto, na questão 3, a alternativa correta é a letra C. Vamos à questão 4 agora, da UFMG também. Leia o texto a seguir. Pronto, eles pedem para a gente ler o texto. Esse texto aqui. E vai dizer o seguinte, ó. Diário de um mercador veneziano de 1508. E aproximava-se o tempo da chegada das notícias de Portugal sobre a vinda de suas caravelas, e esperava-se que essa notícia com muito medo e apreensão. E por causa disso não havia transações nem de um ducado. A feira alemã de Veneza não havia muitos negócios, isso porque os alemães não querem comprar pelos altos preços correntes, e os mercadores venezianos não querem baixar os preços. E na verdade são as trocas tão poucas como se não poderia prever. Diário do mercador veneziano de 1508. Vamos ler o enunciado. Lido o texto com atenção, vamos ler o enunciado. O enunciado vai dizer o seguinte: o quadro descrito nesse texto pode ser relacionado a, vamos lá, comercialização das drogas do sertão e produtos tropicais da colônia do Brasil. Não está dizendo isso, ó. Aproximava-se o tempo da chegada de notícias de Portugal sobre a vinda de suas caravelas. Esperava-se essa notícia com muita apreensão. Por causa disso, não havia transações nem de um ducato. Na feira alemã de Veneza não havia negócios. Isso porque os alemães não querem comprar pelos altos preços correntes e os mercadores venezianos não querem baixar os preços. Ou seja, por que acontecia essa parada? Eles estavam esperando chegar as caravelas de Portugal porque os portugueses vendiam por um preço mais baixo, certo, para os comerciantes alemães do que os comerciantes venezianos, certo? Então, ele não está descrevendo a comercialização das drogas dos sertões e produtos tropicais na colônia do Brasil. Ele está descrevendo o impacto, certo, que os produtos portugueses provocavam para baixar os preços no mercado veneziano, certo? Portanto, a alternativa A está errada. A alternativa B vai dizer o seguinte: distribuição na Europa da produção açucareira do Nordeste brasileiro. Esse texto é de 1508, certo? Vocês estão observando aqui. A expansão do açúcar, ela começa, certo, ali por volta da segunda metade do século XVI, no final do século XVI, na verdade, e ganha corpo, certo, de produção em grande escala, relevante, grande escala para a época, pessoal, não se tinha as tecnologias de exploração no campo que nós temos hoje, ou seja, a produção era bem menor e no maior espaço de tempo, de espaço físico do que hoje, tá bom? Mas ela começa a ganhar corpo no século XVII, que a economia brasileira praticamente gira em torno da produção do açúcar, certo? Portanto, essa alternativa ela está equivocada, ela está incorreta, certo? Porque ela está descontextualizada.
importação pelos portugueses das especiarias das Índias Orientais. Essa que é a alternativa correta. Porque quando chegavam ali os navios portugueses, nessa época eles não chegavam do Brasil, porque o Brasil tinha acabado de ser descoberto por eles 8 anos antes, entendeu? 8 anos era pouco tempo naquela época para você estabelecer uma colonização. Nós estamos falando num período em que você demorava às vezes 4, 5 meses de uma viagem entre a Europa e a América, ou seja, era uma viagem extremamente incerta. Então ele está falando da importação pelos portugueses das especiarias das Índias Orientais, ou seja, parava o negócio quando as caravelas de Portugal estavam em vias de chegar. Essa que é a alternativa correta. E a alternativa D vai dizer participação dos portugueses no tráfico de escravos na Guiné e de Moçambique, certo? Esse tráfico de escravos ele serviu para colonizar a América, não foi propriamente para você trazer escravos para a Europa, embora, certo, Portugal levou um contingente considerável, né, de certa forma considerável, melhor se dizendo, de escravos para a Europa. Inclusive havia escravos, em bem menor medida havia escravos no reino de Portugal, eles trabalhavam e lá eles também tinham a condição de escravos, certo? Portanto, na questão 4, a alternativa correta é a letra C. Vamos agora à questão 5. Agora está meio apagado aí, mas é a questão 5. Vamos lá. E então, por cerca de 30 anos, aquele vasto território seria virtualmente abandonado pela coroa portuguesa, sendo arrendado para iniciativa privada e se tornando uma imensa fazenda extrativista de pau-brasil. Iriam se iniciar então as 3 décadas menos documentadas e mais desconhecidas da história do Brasil. Náufragos, traficantes e degredados, as primeiras expedições sobre o Brasil. Esse é um texto de contextualização, certo, que vai falar sobre os primeiros 30 anos da colonização portuguesa no Brasil, certo, que foi de 1500 a 1530, quando é o período considerado menos documentado da história do Brasil, certo, foi menos comentado, foi menos documentado porque Portugal demorou 30 anos para voltar seus olhos economicamente para o Brasil. Certo? Então Portugal tinha outros interesses nas Índias e o erário português também não tinha condições de financiar expedições, não tinha contingente para povoar o Brasil, certo? Então ele está falando desse período. Vamos lá, vai dizer o seguinte, alternativa. Assinale o período histórico analisado pelo texto anterior e suas características. Ele acabou de falar, certo? Que é o chamado período pré-colonial. Mas vamos lá, vamos ler a alternativa. Vai dizer o seguinte, a alternativa A vai dizer período colonial caracterizado pela monocultura e economia exportadora de açúcar. Não é esse período, pessoal. O período colonial da monocultura do açúcar, ele começa no final desse século que ele está falando, não é nos primeiros 30 anos da colonização, é nos últimos 10 ou 20 anos da colonização e que se intensifica basicamente no século 17, de 1602 para frente. Tá? Portanto, essa alternativa está errada. A alternativa B vai dizer o seguinte, economia mineradora marcada pelo povoamento da área mineira e intensa vida urbana. Essa alternativa, ela está equivocada porque esse período é o período do século XVIII, certo? Quando se dá a exploração dos primeiros 50 anos, sobretudo, em que se dá uma intensa exploração do ouro nas Minas Gerais. A alternativa B está errada. A alternativa C vai chamar esse período pré-colonial, fase de feitorias, economia extrativista, utilização do escambo com os nativos e ausência de colonização sistemática. Essa alternativa ela está correta. O fato de haver pouca documentação sobre esse período histórico tem a ver com essa última parte aqui, alunos. Ausência de colonização sistemática. À medida que Portugal começa a intensificar o processo de colonização do Brasil, começam a surgir mais documentos. Por quê? Porque a burocracia portuguesa passa a produzir mais documentos sobre o Brasil. E isso faz com que nós, historiadores, tenhamos mais
formas de fundamentar teoricamente os acontecimentos, fundamentar com as fontes, certo? Os acontecimentos, saber o que acontecia com mais detalhes. E esse período de 1500 a 1530, o período pré-colonial, é o menos documentado da história do Brasil, por isso é o mais desconhecido também. Portanto, a alternativa C está correta. Vamos ler a alternativa D. A alternativa D vai dizer que a fase da economia cafeeira, com acumulação interna de capitais e sem grandes mudanças na estrutura de produção, a economia cafeeira ela começa a se intensificar no século XIX, sobretudo após a independência, e foi um período de mudanças na estrutura de produção. Uma mudança para aquela época até considerada grande. E a alternativa E vai dizer que é do período joanino, de grande abertura comercial e profundas transformações culturais. Não foi isso que aconteceu, o período chamado joanino, que é do Dom João V, né, que ele reina ali na primeira metade do século XVIII, não está falando do período de Dom João VI, mas sim de Dom João V, vocês podem pesquisar, o texto não está falando disso. Certo, a dinastia de Bragança, que é a do Dom João, nem estava de pé ainda, certo? Ela era a dinastia de Aves nesse período histórico, portanto, na alternativa 5, na questão 5, a alternativa correta é a letra C. Vamos agora à questão 6. A questão 6, também conhecida como última questão da nossa resolução de hoje, vai trazer o seguinte texto da Laura de Mello e Souza, e vai falar o seguinte: numa época em que ouvir valia mais do que ver. Os olhos enxergavam primeiro o que se ouvia dizer. Tudo quanto se via era filtrado pelos relatos de viagens fantásticas, de terras longínquas, de homens monstruosos que habitavam os confins do mundo conhecido. Laura de Mello e Souza. Beleza, lido o texto, refletido sobre ele, vamos ler o enunciado. O enunciado vai dizer o seguinte: o fragmento acima refere-se à chegada dos europeus à América. É possível identificar a tendência que a autora se refere? A tendência que a autora se refere? Vamos lá. Qual é a tendência que a autora se refere? Na divisão político-administrativa das capitanias herdadas da proposta posterior dos governos gerais, como é que você vai entender, pessoal, essa alternativa? Veja bem que ela está falando de uma época em que ouvir valia-se mais do que ver. Ou seja, é daquele período, certo, do começo da colonização portuguesa, que os historiadores chamaram de período pré-colonial, em que se tinha poucos documentos. E a maioria dos documentos produzidos eram relatos de viajantes, certos, em que eles exageravam na sua narrativa. Ou seja, falavam de viagens fantásticas, terras longínquas, e descreviam os indígenas como homens monstruosos que habitavam os confins do mundo conhecido. Ou seja, era a forma de entender aquelas pessoas, relatos de viajantes. Não eram relatos de colonizadores ou de pessoas que fixaram residência aqui por um tempo, porque era o período pré-colonial. Dito isso, dando essa chave para vocês, por isso que eu falei, tem que ler atentamente o texto. E o texto está falando de um período em que predominava relatos de viajantes. Portanto, a alternativa A está incorreta, não está falando da questão da divisão político-administrativa em capitanias hereditárias, isso veio depois. A alternativa B vai dizer o seguinte, em documentos e cartas que detalhavam as ações e interesses da produção açucareira no Nordeste brasileiro. Aqui está falando de produção, está falando de açúcar? Não está. Está falando do pitoresco que é aquela terra, com base em relatos de viajantes. Portanto, a alternativa B também está incorreta. A alternativa C vai dizer o seguinte: na negociação que definiu o limite entre as áreas de colonizações portuguesa e espanhola na América do Sul. Essa negociação ela não ocorreu na viagem, essa negociação ela ocorreu em Tordesilhas, na Espanha. Certo? Ocorreu na Europa essa negociação. E o tratado foi feito ali. Na verdade, a negociação se deu em Roma. E o tratado foi assinado na Espanha, na cidade de Tordesilhas.
certo? Portanto, a alternativa C também está incorreta. A alternativa D vai dizer o seguinte: em desenhos, pinturas e relatos de viajantes que mostravam animais e plantas inexistentes no Brasil. Essa que é a alternativa correta, porque está falando aqui de coisas de uma maneira exagerada, ou seja, está falando homens monstruosos, não haviam homens monstruosos aqui, certo? Então não havia animais diferentes aqui, havia animais diferentes, mas não eram animais como, por exemplo, os gigantes, né, que foi tratado muito pelo professor Adriano e outros pesquisadores, né, que falavam desses relatos no Brasil, certo? Portanto, a alternativa D está correta. A alternativa E vai dizer o seguinte: em inúmeras tentativas de invasão do Brasil colonial por outros países europeus, especialmente a França. Ele não fala em invasão aqui, está falando em viagens, não em invasão. Ela utiliza a palavra relatos de viagens fantásticas, certo? Portanto, a alternativa E está incorreta. Na questão 6, a alternativa correta é a letra D. Então, vamos recapitular. A questão 1, a alternativa correta é a letra C. Na questão 2, a alternativa correta é a letra B. Na questão 3, a alternativa correta é a letra C. Na questão 4, também a letra C. Na questão 5, a alternativa correta é de novo a letra C. E na questão 6, a alternativa correta é a letra D. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. É isso no vídeo de hoje e vamos seguir aí com os nossos estudos.